O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou de forma definitiva e oficial, declarando que não haverá mais guerra contra o Irã. E os Estados Unidos da América oficialmente voltam à habitual pressão de sanções sobre Teherã, na esperança de que ele desmorone e o problema nuclear se resolva por si só. Hoje, 10 de agosto, Trump, em uma entrevista ao Axios, declarou, cito, "Estamos acalmando a situação com o Irã. A importância dessas palavras, sabe, é difícil até superestimar, porque apenas uma semana atrás, segundo suas próprias palavras, o presidente dos Estados Unidos estava à beira de dar a ordem para retomar as hostilidades em grande escala. O próprio Trump chamou isso de o maior ataque desde a Segunda Guerra Mundial, mas depois mudou de ideia e deu mais uma última chance ao Irã para fechar o acordo. Agora, em vez de ameaças militares, a aposta é na pressão econômica. Trump declarou que não faz mais sentido bombardear o Irã, é melhor reforçar as sanções. Ou seja, isso é um retorno ao mesmo instrumento que Washington usava antes do início da guerra e que, desculpe, já mostrou sua ineficácia. Mas Donald Trump também não tem escolha. O general Kane, aquele mesmo chefe do Comitê Conjunto dos Chefes de Estado-Maior, já declarou que o exército dos Estados Unidos não pode continuar lutando no mesmo ritmo. Preste atenção. Nenhum dos objetivos iniciais, nem o acordo nuclear, nem a mudança de comportamento do regime iraniano, nem mesmo a abertura total do Estreito de Hormuz, que já estava aberto, foi alcançado. E Donald Trump declara publicamente que os Estados Unidos simplesmente estão recuando. Neste episódio vamos analisar o que exatamente Donald Trump disse e o que está acontecendo, que é muito importante, nos bastidores. Meu nome é Alexei Petit, vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Então confira agora mesmo, enquanto eu estou falando isso, embaixo deste vídeo, se você já está inscrito neste canal do YouTube. Veja se você já clicou no botão de inscrever-se ou não. E se você já se inscreveu, muito obrigado por isso. Se não estiver inscrito, faça isso agora mesmo. Então vamos começar com a entrevista de Donald Trump, que explicou muita coisa. Finalmente ele parou, sabe, de enrolar, embora não completamente. Em uma breve conversa com a publicação Axios, Trump declarou, cito, "Estamos suavizando a situação, estamos negociando com eles só pela metade, não completamente. Nós apenas observamos o Irã com sua enorme inflação e o fato de que eles não têm dinheiro." Bem, isso lembra muito a declaração de Trump de uns 3 meses atrás, de que o Irã não tem mais exército, não tem marinha e não tem força aérea. Depois, Trump destacou que o Irã está, cito, "em uma situação econômica muito ruim e que não tem dinheiro para pagar suas tropas." E que o bloqueio naval americano agravou a crise econômica do regime iraniano. Ao mesmo tempo, Trump observou que o preço do petróleo já caiu para pouco acima de $75 por barril, então os consumidores americanos sentem menos impacto dessa guerra. Sobre o próprio curso do confronto com Teherã, ele falou quase filosoficamente. Ele disse, olha, tudo vai dar certo. Eu cito, "Tudo vai dar certo, sempre dá certo, e desta vez também vai dar certo. É como uma partida de xadrez." Bem, vou lembrar ao Trump que em uma partida de xadrez nem sempre tudo dá certo, às vezes você realmente perde. É significativo que, ao mesmo tempo, não demonstrou nem raiva nem irritação pelo fato de o Irã estar adiando o anúncio do acordo com Omã sobre a abertura do Estreito de Hormuz, embora o próprio Trump tenha prometido há 10 dias que tudo certamente seria aberto. E no sábado, o Irã apresentou uma nova lista de exigências para permitir a navegação pelo Estreito de Hormuz. Em vez da abertura esperada do estreito, surgiu novamente uma nova condição. E agora o Irã exige nada mais, nada menos do que a retirada das tropas americanas da região, o pagamento de reparações, o fim das sanções, o desbloqueio dos ativos iranianos e garantias de segurança para si mesmo e para todas as suas forças proxy na região. Mas o mais importante é o que aconteceu nos bastidores antes dessa reviravolta de Donald Trump. E a lógica aqui, na verdade, está bem clara. E se você é inscrito neste canal do YouTube, então você deve se lembrar que nós justamente previmos esse cenário aqui há algumas semanas. Pois bem, o site Axios escreveu hoje que, segundo autoridades americanas,
Há uma semana, Donald Trump realmente estava inclinado a retomar grandes ações militares contra o Irã, mas ele foi convencido, por enquanto, a desescalar a situação. Um dos funcionários explicou a lógica paradoxal. As hostilidades contínuas permitiam ao regime iraniano evitar a necessidade de lidar com as consequências da guerra, os danos à infraestrutura e a profunda crise econômica. Quando o Irã não está em guerra, ele será forçado a enfrentar a dura realidade, para a qual não há soluções reais. Dizem que, por enquanto, é possível manter tudo como está. O Irã pode justificar tudo pela guerra, mas depois da guerra chega a hora de lidar com as ruínas. E enquanto os Estados Unidos da América continuam atacando o Irã, o regime iraniano pode explicar ao seu povo que todos os problemas, todas as dificuldades, todas as adversidades são simplesmente porque a guerra continua. Ora, quem disse que durante a guerra seria fácil? E então os americanos decidiram que vamos acabar com a guerra, vamos parar. Nada de bombardeios, nada de ataques aéreos. E então o regime iraniano vai ter que lidar com todos os problemas por conta própria. E de alguma forma explicar à sua sociedade porque eles não conseguem resolver esses problemas de jeito nenhum. Ao mesmo tempo, de acordo com a mesma fonte, cerca de 8 milhões de barris de petróleo saem todas as noites do Golfo Pérsico pela faixa sul do Estreito de Hormuz, em coordenação com os militares americanos. E os Estados Unidos premierudos pretendem tentar exportar ainda mais petróleo enquanto o acordo não for fechado, ou seja, o bloqueio continua em vigor na prática. E mesmo enquanto acontecem conversas sobre desescalada, ao mesmo tempo, uma parte do petróleo ainda está sendo exportada. Consequentemente, isso permitiu mais ou menos, pelo menos um pouco, estabilizar o mercado. Embora, claro, ele não tenha voltado aos níveis de antes da guerra, mas pelo menos a situação melhorou um pouco. E então o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, no sábado, em uma transmissão da Fox News, declarou que é muito cedo para falar sobre o fim do conflito. Citação: "Isso ainda não acabou. Isso claramente não está no começo. Estamos em algum lugar no meio do jogo e estamos usando todo um conjunto de ferramentas diplomáticas, econômicas e militares para garantir o melhor resultado para o povo americano." Bem, em termos simples, segundo ele, os Estados Unidos decidiram simplesmente observar como o Irã, de acordo com o plano deles, vai gradualmente perder sangue e, no final, simplesmente morrer ou pedir ajuda e dizer: "Ok, chega. Estamos exauridos. Não temos dinheiro. A economia colapsou. Vamos chegar logo a algum acordo." Mas o Irã, por enquanto, está agindo de outra forma, não do jeito que esperam em Washington. No sábado, o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohammad Bagher Zalgadar, veterano do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, apresentou 6 condições além do que já havia sido acordado no âmbito do Acordo de Omã sobre a abertura do Estreito de Hormuz. As exigências do Irã para os Estados Unidos são as seguintes: cessar permanentemente a guerra contra o Irã e todos os seus aliados regionais, ou seja, manter todas as forças proxy. Renunciar a ameaças e insultos contra o Irã em qualquer forma. Levantamento do bloqueio naval americano dos portos iranianos. Retirada das forças armadas americanas das proximidades do Irã, ou seja, praticamente de todo o Oriente Médio. Isso significa que, por exemplo, os americanos devem fechar todas as suas bases militares no Catar, Arábia Saudita, Emirados, Bahrein, Kuwait e assim por diante. E além disso, compensação dos Estados Unidos pelos danos causados pela guerra deste ano e pelo conflito de junho de 2025, que foi causado principalmente por Israel. Ou seja, o Irã diz: paguem-nos reparações e, mais importante, contribuições de guerra. E o próximo ponto: o levantamento das sanções contra a República Islâmica e a liberação incondicional dos ativos iranianos congelados no exterior. O subtexto da declaração de Zalgadar, essas condições devem ser cumpridas antes ou simultaneamente a qualquer compromisso sobre o Estreito de Hormuz, aquele mesmo que Trump prometeu abrir repetidamente. Um diplomata de um dos países mediadores disse que a declaração de Zalgadar reflete a luta política interna dentro do regime iraniano. E aqui surge um detalhe interessante. Segundo a CBS News, o próprio Zalgadar em breve se tornará conselheiro político do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei. Ou seja, ele passa de um papel operacional para um papel consultivo. Isso pode indicar mudanças dentro da liderança iraniana bem no auge da crise. E aqui está a próxima notícia. Foi informado que hoje o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, nomeou Mohsen Rizai como seu representante no Conselho Supremo de Segurança Nacional do país.
Ele substituiu justamente Mohammad Bagher Zalgader. Vale ressaltar que Masen Rezai é um conselheiro militar de alto escalão iraniano e ex-comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, que sempre foi contra qualquer negociação com os Estados Unidos da América. A divisão dentro do próprio regime iraniano, segundo autoridades americanas, é real e está se intensificando. Um dos grupos, liderado pelo presidente Massoud Pezeshkian, está extremamente preocupado com a ameaça de colapso econômico e acredita que o Irã precisa fechar algum tipo de acordo com os Estados Unidos da América. Já o outro grupo, liderado pelo comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, Ahmad Vahidi, rejeita qualquer concessão aos americanos e diz que são os americanos que devem vir rastejando até nós, nos persuadir e então talvez façamos algum acordo. Mas vale ressaltar que o próprio Donald Trump também é sensível ao tema de demonstrar fraqueza nas negociações. Segundo a CNN, citando altos funcionários americanos, o presidente dos Estados Unidos reclamou em particular que essas declarações públicas sobre os estoques de munição do Pentágono estarem se esgotando fazem os Estados Unidos parecerem fracos nas negociações com o Irã. Naquela época, um funcionário saudita informou que o reino estava se preparando para múltiplos ataques coordenados por milícias iraquianas, atuando em conjunto com os Houthis e Yemenitas apoiados pelo Irã. Ou seja, mesmo enquanto Washington diminui sua retórica, o conflito regional continua se expandindo para novas frentes. Agora, observe a situação. A guerra está se expandindo e isso já está acontecendo também no Mar Vermelho. Os Houthis estão tentando bloquear o estreito de Bab al-Mandeb para a Arábia Saudita. Os sauditas estão se preparando para um ataque coordenado das milícias no Iraque e no Iêmen. Enquanto isso, Trump diz: nós vamos sair um pouco da guerra, só vamos reforçar as sanções e pronto. Eu, claro, tenho uma pergunta. Quais sanções ele pretende reforçar e que tipo de pressão econômica, além do que já existe, ele pretende exercer, não se sabe. Ainda antes, nos dias 2 e 3 de agosto, houve uma oscilação significativa para o outro lado. Menos de um dia depois de Donald Trump expressar otimismo sobre a proximidade de um acordo sobre o Estreito de Hormuz, ele mudou drasticamente para uma crítica severa ao regime iraniano, chamando a liderança iraniana, cito, de incrivelmente hipócrita, depois que Teherã negou a retomada das negociações. Isso mostra que a atual, como diz Donald Trump, arrefecimento da guerra não é uma nova estratégia sustentável, mas talvez apenas mais um ponto em um processo oscilante que já dura vários meses. Esse vai e vem como um pêndulo continua há muito tempo. Por isso, agora dizem na equipe de Donald Trump, decidimos pressionar economicamente. Ninguém sabe por quanto tempo isso vai durar. Resultado: formalmente, a guerra não foi declarada encerrada. J.D. Vance diz abertamente que isso ainda não é o fim e que estão sendo usados instrumentos diplomáticos, econômicos e militares ao mesmo tempo. Mas, na essência, Donald Trump acabou de reconhecer publicamente que, em vez de pressão militar, agora a aposta é naquilo que já funcionava antes do início de toda essa guerra, ou seja, sanções, bloqueio e sufocamento econômico, esperando até que o Irã fique sem opções. Nenhum, repito, nenhum dos objetivos iniciais, que eram muito mais ambiciosos, foi alcançado. Não há acordo nuclear, não houve mudança no comportamento do regime iraniano, não houve eliminação do programa de mísseis e do programa de drones do Irã. E as forças proxy do Irã na região continuam existindo e atuando. E o próprio acordo em formação sobre o Estreito de Hormuz dá ao Irã o controle sobre esse estreito, ou seja, mais do que ele tinha antes da guerra, e não menos. A divisão dentro da elite iraniana entre os apoiadores do acordo e os defensores da linha dura continua sem solução. E o próprio Trump admite que está apenas observando e esperando, chamando isso de uma partida de xadrez. Bem, essa é uma formulação que se parece muito mais com o reconhecimento de um impasse do que com a descrição de uma estratégia vencedora. E aí os apoiadores de Donald Trump, que garantiam você simplesmente não entende o profundo plano estratégico do presidente americano. Então, qual é esse plano? Veja, antes da guerra, Trump anunciava o estrangulamento da economia iraniana e o aumento das sanções. Ele aumentava e depois decidiu que isso não estava funcionando. O estrangulamento econômico não funcionou, então ele partiu para ações militares.
É assim que funciona. Se você não consegue resultados com ferramentas diplomáticas, políticas e econômicas, o último recurso é o militar. Ele partiu para a guerra. E agora, depois de quase meio ano, ele está voltando ao estrangulamento econômico. Ou seja, aquilo que não funcionou antes do início das hostilidades. E a conclusão lógica é a seguinte: as ações militares não trouxeram nenhum resultado. Elas só pioraram a situação para os Estados Unidos da América. E como se nada tivesse acontecido, Trump diz: tudo bem, vamos voltar ao ponto de onde começamos. Vamos apenas observar, não vamos mais conduzir a guerra. E aí eu tenho uma pergunta para o eleitor americano. Você não quer perguntar ao seu presidente, afinal, o que foi isso? O que foi isso? O que você conseguiu? E o que você tentou conseguir? Então por que você voltou ao ponto A? E faz de conta que era assim que estava planejado. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like neste vídeo. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, ficarei muito grato. Você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo, ou através do patrocínio no YouTube. E por fim, peço que verifique mais uma vez se você já está inscrito neste canal do YouTube. Se não estiver, inscreva-se agora mesmo. É isso, se cuidem, até mais a todos.